Bom dia a todos, nós estamos mais uma vez aqui no nosso momento devocional diário. É uma grande alegria estarmos juntos, nós que fazemos parte da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, todos aqueles que não fazendo parte da igreja, mas estão participando através da internet ou através de alguém que tenha convidado você para poder participar conosco. Que grande privilégio podermos nos alimentar da Palavra de Deus nesses dias e poder fortalecer o nosso coração para enfrentar esse momento de quarentena e tudo que rodeia essa ameaça de questões econômicas, enfim, tudo que possa trazer algum desânimo, algum transtorno, alguma situação difícil para todos nós. Me chamo Júlio, sou um dos pastores da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. O texto que eu gostaria de meditar nessa manhã é aquele que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. É um dos meus textos preferidos, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança tem que ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E aí eu gostaria de pensar, a partir desse texto, de uma alegria possível, né? O apóstolo Tiago, ele chega quase que a colocar uma ordem, aliás, ele coloca uma ordem, né? Tende por motivo de toda alegria. Então é uma alegria possível, e ele não coloca só uma alegria, mas ele coloca uma grande alegria, ou seja, uma qualidade de alegria. E alegria no momento em que nos parece que é o que nós menos deveríamos sentir, né? Que é no momento das provações. Às vezes nós passamos por provações por causa de situações que nós mesmos criamos, e aí sofremos as consequências dos nossos atos, daquilo que nós colhemos alguma coisa que nós não plantamos uma boa semente, e aí passamos por situações em que sofremos as consequências. E às vezes passamos por provações que não foram escolhidas por nós, são circunstanciais, como está acontecendo agora, e nós podemos aproveitar esse momento para poder trabalhar essa provação na nossa vida. E o apóstolo Tiago, então, ele fala dessa alegria possível e de uma qualidade de alegria, tende por motivo de grande alegria. Mas essa alegria ela não vinha do nada, existia uma razão. E aí ele fala de algo que é um alvo para nós termos essa alegria, né? Na verdade, é a provação da nossa fé, ou seja, a nossa relação com Deus. Fé é algo muito profundo. E quando nós aproveitamos as circunstâncias, as situações boas ou difíceis, e nós trabalhamos a nossa relação com Deus, então o apóstolo Tiago vai colocar exatamente essa grande possibilidade que temos de ter a nossa fé provada, a nossa relação com Deus. Eu me lembro de um professor no seminário, o professor Ágabo, porque ele dizia o seguinte, que existe diferença entre a simples crença e a fé mais profunda, né? Crer, todo mundo crê em alguma coisa, todo mundo até diz que crê em Deus, mas fé é algo muito mais profundo, é aquilo que começa a fazer parte de mim, está no meu DNA, da minha relação com Deus. E as provações, as situações que nos surgem agora são oportunidades que nós temos de podermos experimentar alegria, porque a nossa fé está sendo provada, ou seja, a nossa relação com o Senhor. Então existe uma alegria possível e existe um resultado maior, que no final das contas vai ser o aperfeiçoamento, o aprimoramento da minha relação com Deus. Romanos capítulo 5 também vai nos falar um pouco sobre o que nós precisamos de força para, digamos assim, para esse processo, para esse caminho. Ele vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Colaborando com o texto de Tiago, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai falar exatamente da necessidade da perseverança. Ele vai dizer exatamente isso, que as tribulações, ou seja, as provações, elas produzem perseverança. Ou seja, quando nós estamos cabisbaixos ou tristes, na verdade nós temos sim motivo de alegria. O motivo da alegria
o aperfeiçoamento, o amadurecimento da nossa relação com o Senhor, da minha relação e da sua relação com Deus. E quando nós então aproveitamos tudo isso, na verdade nós precisamos de uma força maior para poder enfrentar essa situação, que é a perseverança, para que, segundo o texto de Romanos, né, essa perseverança vai levar à experiência, a experiência à esperança. E esta não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Portanto, existe uma alegria possível, uma alegria de qualidade. Existe uma força necessária que nós precisamos empreender a partir da perseverança, da constância da nossa caminhada. E existe um bem maior, que é a maturidade que nós podemos adquirir depois de tudo isso. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de nós e que nós possamos experimentar o contentamento, a alegria da presença do Senhor nesse instante. Que nós tenhamos a força necessária para continuar caminhando e que nós tenhamos, no final, nós venhamos a colher, né, esse bem maior que é o aperfeiçoamento, a integridade, estarmos inteiros, estarmos firmes no Senhor e assim podermos experimentar a esperança e o amor dele derramado nos nossos corações. Que Deus abençoe a cada um e continuemos firmes nesse momento em que nós estamos em quarentena, nesse momento em que nós estamos enfrentando toda essa situação. Que Deus esteja à frente de todos nós, aqueles que estão de quarentena e aqueles que têm que ficar na frente, na linha de trabalho aí para poder o país continuar funcionando. Então que Deus dê graça a todos nós e nos dê a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus abençoe a todos. Amém.